Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 17 de novembro, agora na Espanha, 9 horas e 29 minutos. No Brasil, 5 e 29 da manhã. Gente, aqui no intraday, a BTC está acumulando, como fez basicamente desde a eleição do Donald Trump. Ela acaba promovendo essa movimentação maldosa, que é uma canaleta virtual de baixa, que acaba rompendo para cima, forma uma cunha, depois cria uma nova fuga ascendente, forma uma canaleta virtual de baixa, depois forma uma cunha e basicamente essa movimentação vai levar a BTC em direção a 109, 111 mil dólares. Agora eu saí do intraday, eu estava no 15 minutos, esse é o gráfico diário ancorado na banda de Bollinger fracionada na Fibo. A gente já deu o primeiro toque na upper. Normalmente, quando a banda esgarça para cima, a gente dá 1, 2 ou 3 toques. A gente provavelmente só vai descansar e buscar a mediana da banda depois de mais 1 ou 2 toques. A gente já deu o primeiro toque, voltamos para a penúltima upper. É bem provável que a gente dê mais 1 ou 2 toques e aí, ali a partir de 109, 111 mil dólares, a gente encontre aqui a mediana lá no patamar de 90, 95, que seria aquela nossa corretiva de número 4 no semanal. Vou botar aqui no semanal para vocês entenderem. A gente basicamente encerrou na acumulação da onda 2, quando rompemos com força 73777, abrimos um belo Morobuzu no semanal e agora a BTC só vai descansar entre 109 e 111 mil dólares. Para aqueles que estão esperando uma temporada de altcoins, olhem para uma XRP, por exemplo, que basicamente dobrou o seu market cap. 30 bilhões de dólares foram acrescentados ao market cap da XRP em poucas horas. Olhem para uma Atom, que estava 3,80, 3,90 há 2, 3 semanas atrás, já está 6 dólares, 5,95, bateu mais de 6 na madrugada. Vejam uma VAX que está indo para 40 e não vai parar tão cedo. Uma Solana, que nesse momento está subindo 10% a 239. Quem estiver esperando uma temporada de altcoins, meus amigos, vocês vão acabar pagando 350 por uma Solana, vocês vão acabar pagando 60, 70 por uma VAX. Uma VAX é um ativo que facilmente vai bater os 600 dólares até o final desse ciclo. Uma Solana facilmente vai bater os 1.000 dólares por sol até o final desse ciclo. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. O gráfico do Total 3, que mede basicamente a totalidade do market cap. Aqui é a dominância. Não esperem a dominância abrir um Morobuzu para baixo para vocês aportarem nas melhores altcoins. Porque quando isso acontecer, facilmente a Solana já estará acima de 500 dólares. A queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só para lembrar os senhoritos. Só significa que o market cap das altcoins é que vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC, que vai continuar acontecendo. Olha que a dominância tá caindo, ontem caiu 1,5, hoje está caindo menos 0,40, a gente está em vias de quebrar essa LTA para baixo. Quando isso acontecer, ou seja, e significa que o market cap das altcoins é que vai estar se expandindo de forma mais acelerada e explosiva que a própria expansão do market cap da BTC. Quando isso acontecer, vocês vão ver uma Solana acima de 300. Não esperem a quebra descendente da dominância da BTC. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde os senhoritos facilmente, com um risco irrisório, vão fazer vezes 4, vezes 5, talvez até 1 vezes 6. As Middle Caps, que são a segunda classificação, que são aquelas altcoins de capitalização um pouco menor, com um risco um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 20 nas Middle Caps e, por fim, as Micro Caps e Small Caps,
que são aquelas altcoins de capitalização bem menor, com um risco bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente, eu digo facilmente, e é muito factível que isso ocorra, vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou até mais. Gente, o Total 3, que mede o market cap do mundo cripto todo, com exclusão de BTC e ETH, ou, em outras palavras, de Solana para baixo, explodiu para 820, a gente está oficialmente acima desse último topo. Como a VWAP semanal vai virar agora, daqui a poucas horas, é muito provável que a gente desenhe um corpo real acima desse topo. Será um Morobuzu, provavelmente, e a gente facilmente vai buscar 1.4 tri, talvez 1.45. A gente vai visitar esse patamar aqui, entre 1.4 e 1.7. Gente, não esperem essa pernada se concluir para vocês entrarem nas melhores altcoins, como essas do Gemas Altcoin Alert. Porque quando a gente bater 1.4 tri, vocês não vão conseguir comprar Solana a menos de 500. Vocês não vão conseguir comprar Atom a menos de 11, 12 dólares. Vocês não vão conseguir comprar a Vax a menos de 40, 50 dólares. Eu estou avisando, o que vem por aí será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Na seara fática, políticas de Donald Trump vão levar as DeFis e a BTC como mainstream da circulação de riquezas e como meio popular de investimento, que são as DeFis e as plataformas da Web3. O tapete regulamentar que a gestão Trump vai promover vai sim transformar as DeFis e os ambientes de blockchain da Web3 como o mainstream, ou seja, vai criar uma adoção tão popular que será o principal meio de circulação de riquezas e dados também, porque a Web3 não se resume à circulação de riqueza. Saiu, eu vou repetir isso aqui para os senhoritos, para vocês não se deixarem levar por ruídos, por supostos cripto-influencers. A pavimentação legal que o Donald Trump vai promover vai transformar a Web3 no mainstream, ou seja, no principal meio de circulação de riqueza, de investimento. O Wall Street já está se preparando para fazer migrar as suas grandes plataformas de negociação para ambientes em Web3, rodando 7 dias por semana, 24 horas por dia. E saiu uma reportagem muito interessante a partir de um relatório da Receita Federal norte-americana, no sentido de que 94% dos investidores em criptomoedas têm entre 18 e 40 anos. O que isso significa? Significa que 94% dos investidores criptográficos estão na geração Y e Z. São os Zoomers, que nasceram depois do ano 2000, e os Millennials, que nasceram de 1999 para frente, de 1990 até 1999. A geração Z são os Zoomers, né, que nasceram do ano 2000 para frente. O que isso significa? Esse relatório da Receita Federal norte-americana dá conta de uma outra constatação absurda que vocês devem considerar, porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu vivo falando que a realidade ela é mais insana que a mais fértil de todas as imaginações. O aumento da popularidade do Bitcoin e das criptos como um todo está se transformando num contrapeso ao mercado imobiliário inacessível que as gerações X e Y vivenciaram. Não é segredo para ninguém que os baby boomers, que são aquela geração que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1945 e 1965, os boomers, eles basicamente são hoje donos de 40% de todas as residências nos Estados Unidos e na Europa. Eles basicamente surfaram a reconstrução da Europa, já que a demanda por bens e serviços nos Estados Unidos e na Europa explodiu. Eles surfaram toda a reconstrução da Europa pós-guerra, surfaram a explosão da imigração em direção aos Estados Unidos e à Europa.
o que fez com que os seus imóveis se valorizassem de forma exponenciada, como uma cripto, por exemplo. Então, se a gente olhar o gráfico da desvalorização do dólar, o dólar de 1920, 1930 até 2023 perdeu 90% do valor de compra. Enquanto isso, os imóveis de 1920 até 2024, até hoje, basicamente surfaram uma mega valorização, inclusive superando a própria inflação nos Estados Unidos. Só que, inacreditavelmente, a Receita Federal norte-americana está dizendo que da mesma maneira que a geração Y e a geração X e uma parte da geração Y viu o mercado imobiliário inacessível por conta da explosão dos preços, é normal nos Estados Unidos, você vê até hoje integrantes das gerações X e Y vivendo de aluguel, porque basicamente eles não compraram os seus imóveis, porque os boomers construíram aquela riqueza que viu ela se explodir de forma exponenciada. O que está acontecendo agora é que a exposição da geração Z, principalmente, aos criptoativos, está fazendo com que toda essa riqueza dos boomers comece a se transferir para uma parte da geração Y e para a geração Z. Todas as grandes crises que solaparam o final do século XX e o início do século XXI tiveram relação direta ou indireta com o setor imobiliário. O crash de 1989 japonês, a crise asiática de 97, a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, a mega crise imobiliária chinesa de 2022, 2023, com a Evergrande falindo, todas as crises, os grandes crashes financeiros têm relação direta ou indireta com o setor imobiliário. Porque o imóvel é o ativo financeiro mais importante que a nossa espécie possui ou pretende possuir. Justamente porque a nossa espécie basicamente não vive sem esse mecanismo externo de abrigo. Mesmo que o sujeito more num hotel popular, ou num abrigo da prefeitura, ou numa favela, ele precisa ocupar um espaço urbano, ele precisa ocupar um solo, e isso acaba aumentando a demanda por solo edificável e torna esse ativo o ativo financeiro mais importante, porque a nossa o nosso limite de conforto térmico é muitíssimo limitado, e se 100% dos seres humanos buscam esse ativo, obviamente há uma explosão de demanda e a raridade acaba impondo uma supervalorização desse ativo. Na Europa e nos Estados Unidos isso é muito mais dramático, porque não é possível viver num barraquinho de madeirite. Ou essa madrugada fez 4, 5 graus aqui em Marbella. Se eu tivesse num barraquinho de madeirite, eu estaria morto por hipotermia. Ou, basicamente, resumindo em miúdos, o ativo financeiro mais importante que você possui ou gostaria de possuir é um imóvel. O que torna o imóvel um elemento chave no que eu vou falar agora. Porque, basicamente, os boomers, eles viram a sua riqueza aumentar exponencialmente por conta da supervalorização dos seus imóveis, o que inviabilizou o acesso deles pelas gerações subsequentes, principalmente pela geração X e pela geração Y. Agora, a exposição da geração Z, principalmente aos criptoativos, está fazendo com que toda aquela situação macroeconômica criada pelo Plano Marshall, pelo Fed, pelas políticas macroeconômicas, agora se revertam em favor dos zoomers, principalmente. Basicamente, a geração dos criptoativos está percebendo que os criptoativos se valorizam de forma muito mais exponenciada e explosiva que a própria valorização dos imóveis dos baby boomers. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o que o Fed não fez e as políticas macroeconômicas não fizeram pelas gerações
X e Y, e uma parte da geração Y, os criptoativos estão fazendo em favor dos zoomers. Basicamente, o relatório da Receita Federal norte-americana tem reportado que há uma grande transferência imobiliária acontecendo, começando a acontecer, pelo menos no relatório do último trimestre, dos baby boomers em favor dos zoomers, e não é por herança, é por compra e venda. Ou seja, meus amigos, toda aquela mega acumulação de riqueza que os baby boomers acabaram promovendo por conta da valorização exponenciada dos seus imóveis, é só ver o gráfico da valorização dos imóveis, mesmo com o gráfico ajustado, mesmo com o dólar ajustado pela inflação, os imóveis valorizaram muito mais que o próprio dólar indexado pela inflação. Ou seja, toda aquela riqueza geracional que os boomers acumularam com imóveis, os zoomers estão fazendo muito mais com as criptos. E a Receita Federal norte-americana, eles acham que isso é um movimento que não vai parar nesse último relatório. Os zoomers estão começando a comprar os imóveis dos baby boomers, aqueles lá que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, toda essa brutal riqueza geracional que os boomers estão construindo talvez se transfira diretamente para os zoomers, e não é por herança, por conta dos criptoativos, já que 94% dos holders são do final da geração Y e basicamente da geração Z, são daqueles que nasceram de 2000 para frente. É só vocês conversarem com um corretor de imóveis em Miami, e qualquer corretor de imóveis em Miami vai dizer que a metade dos compradores basicamente tem exposição criptográfica. Essa é uma outra fenomenologia que está rolando. E aplicativos criptográficos disparam nos móveis em meio ao aumento do preço do Bitcoin. É aquilo que eu estava falando para os senhoritos. Não deixem o varejão chegar para vocês aportarem nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, Gary Gensler pode deixar o cargo de presidente da SEC após o feriado de ação de graças, de Thanksgiving. Gente, não é segredo para ninguém que o Donald Trump ficou bradando aos quatro ventos que a primeira coisa que ele faria com a caneta de presidente seria a demissão do Gary Gensler. Mas agora ele mesmo já disse que vai se demitir. Uma belíssima notícia para o mundo cripto. Eu acho que nenhum ser humano fez tão mal, de forma efetiva, ao mundo cripto que o Gary Gensler. Ele basicamente elegeu a criptografia o seu inimigo número 1. Ele e a senadora Elizabeth Warren basicamente perseguiram a criptografia a ferro e fogo. E o Donald Trump passou horas no UFC 309, que aconteceu no Madison Square Garden em Nova York. De um lado estava o bilionário e seu amigo e conselheiro Elon Musk, do outro o Dana White, que é o dono do UFC. O Donald Trump tem, entre os amantes de MMA, um curral eleitoral expressivo, né? Ele é conhecido no meio como combatente em chefe, é assim que ele é chamado pelos amantes do MMA. Mas o fato é que agora parece que o Donald Trump não descola um segundo sequer do Elon Musk. E o que vai acontecer com os réus de 6 de janeiro, aqueles que invadiram o Capitólio com a vitória do Donald Trump? Gente, depois que o Trump ganhou um segundo mandato, os múltiplos réus acusados cada um pelo seu próprio papel nos eventos de 6 de janeiro, e que redundou até em morte, se eu não me engano, teve 4 ou 5 mortes na invasão ao Capitólio, foram crimes graves. O Donald Trump prometeu indultar toda essa galera. Alguns receberam penas de mais de 20 anos. O Jacob Chance, né, que entrou lá com um cocá indígena dentro do Capitólio, com o rosto pintado com as cores da bandeira americana, se eu não me engano, recebeu uma pena dura também, de 6 ou 7 anos. Enfim, eu não me lembro exatamente qual foi a pena, mas o fato é que mesmo que essa promessa do Donald Trump seja ultimada,
de indultar toda essa galera, vai haver resistência no judiciário e no legislativo. O Donald Trump não é segredo para ninguém. Ele nomeou 3 ministros da Suprema Corte no seu mandato Trump 1. Ele tá para indicar mais 2 ministros, né? O Clarence Thomas, que é um conservador, e ministro, já está com 77 ministros conservadores, normalmente se aposentam em gestões conservadoras. Como nos Estados Unidos não há uma data estanque de aposentadoria compulsória, cada ministro, cada juiz entende pelo próprio convencimento qual é a hora devida para parar. O fato é que, normalmente, juízes da Suprema Corte conservadores se aposentam em gestões conservadoras e vice-versa. Os progressistas também se aposentam em gestões progressistas para dar aso à indicação de um substituto do mesmo viés. Mas o fato é que, se o Trump nomear mais 2 juízes da Suprema Corte, o Trump, ele vai influenciar a sociedade americana pelos próximos 30, 40 anos, porque o Trump não é burro, ele não nomeia juiz de 50, 60 anos. Ele botou uma guria lá no primeiro mandato dele de 40 anos, 41 anos, se eu não me lembro. Ela, com o avanço da medicina, AI e tudo, ela facilmente vai aos 100 anos. Ou seja, o Donald Trump vai influenciar a sociedade americana pelos próximos 30 ou 40 anos, no mínimo. E se ele nomear mais esses 2 ministros, o Clarence Thomas deve se aposentar e o Samuel Alito também deve se aposentar, um tá com 7,7, outro tá com 7,6, uma coisa assim. O fato é que esse indulto dele para essa galera talvez não encontre muita resistência de outros poderes. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. E a Rússia passou a madrugada inteira atacando a infraestrutura energética em torno de Kiev. Parece que os russos vão impor um inverno duro para os ucranianos. Gente, a BTC aqui no Diário, com todo o respeito às louváveis opiniões em contrário, a BTC tá caminhando para os 6 dígitos. A próxima pernada expansiva dela, na próxima pernada expansiva, facilmente ela vai buscar algo acima de 97, porque tem que guardar a proporcionalidade com a base da acumulação respectiva. Facilmente pode agulhar para 99 e aí corrigir para 96 numa subonda e avançar para 108, 109. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, Atom, que explodiu também, Kusama, Solana, que nesse momento está subindo 12%, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.